Dando continuidade às nossas aulas sobre seres vivos, hoje nós vamos para a segunda aula sobre o reino Plantae. Na primeira aula eu dei uma introdução a respeito do reino Plantae e também falei dos dois primeiros grupos, que são conhecidos popularmente como briófitas e pteridófitas. Hoje nós vamos focar nos dois grupos mais derivados do reino Plantae, que são as gimnospermas e angiospermas, que também são conhecidas como espermatófitas. Como eu disse, a nossa aula vai ser sobre as espermatófitas, que são os dois grupos do reino Plantae mais derivados, ou seja, cujas linhagens surgiram durante a evolução mais recentemente. Nós temos aqui dentro do grupo das espermatófitas as chamadas coníferas e o grupo das plantas com flores. Como eu havia dito na aula passada, as coníferas são chamadas de gimnospermas, enquanto as plantas com flores são chamadas de angiospermas. Nós vemos aqui nesse cladograma que a principal característica deste grupo, chamado de espermatófita, seria a presença de sementes, que é inclusive o que dá nome ao grupo, uma vez que esperma significa semente, e também o fato desses dois grupos de planta possuírem grão de pólen, que é uma estrutura reprodutiva que a gente vai ver durante as aulas como ela funciona. Bom, primeiro nós vamos conversar um pouquinho sobre as gimnospermas ou coníferas. Essas plantas, elas são plantas terrestres e elas são típicas de ambientes frios ou temperados. Então, nós temos representantes das gimnospermas no Brasil, mas a maior parte da diversidade das gimnospermas está localizada no hemisfério norte. Por isso, elas não são tão conhecidas por nós como é pelas pessoas que moram na Europa ou moram nos Estados Unidos. Essas plantas são conhecidas principalmente pelos chamados pinheiros, pelas sequoias e também por um grupo de plantas chamadas de ciprestes. Nós temos aqui três representantes que são bem conhecidos dos brasileiros, do grupo das gimnospermas. Nós temos aqui a cica, que é uma planta que ela é comumente usada com fins ornamentais, então as pessoas plantam nos seus jardins. Nós temos aqui no meio, né, uma das coníferas mais conhecidas, que é o pinus, que é mais conhecido como um pinheiro, né, ou o pinheiro de Natal. E nós temos aqui uma típica gimnosperma brasileira, que é a araucária, ou pinheiro do Paraná. Como eu comentei, um dos tipos de gimnospermas conhecidos é a sequoia. E a sequoia ela é bem conhecida pelo seu tamanho. A sequoia é considerada como a maior planta já registrada no mundo. Nós temos sequoias principalmente no hemisfério norte, sendo que a maior parte delas está localizada na região dos Estados Unidos. E a maior sequoia já registrada, ela está presente numa reserva, que é um parque nacional de Redwoods, na Califórnia, e ela tem 115 metros de comprimento e cerca de 12 metros de diâmetro. Dentre as características que definem o grupo das gimnospermas, a principal é a presença de um ramo modificado para a reprodução. E esse ramo ele é chamado de estróbilo ou cone. Inclusive, é devido ao fato dessa estrutura ser chamada em alguns lugares de cone que essas plantas são conhecidas como coníferas. Além disso, durante a reprodução, nós temos a produção de uma estrutura chamada de grão de pólen, que no próximo slide a gente vai ver qual é a função do grão de pólen, e a formação da semente, sendo que aqui neste caso a semente não possui o fruto ao seu redor. Só para que vocês possam compreender o que é o estróbilo ou cone, que é este ramo modificado das gimnospermas, nós temos aqui alguns representantes de estróbilos, sendo que o estróbilo masculino tende a ser bem menor e mais fino que o estróbilo feminino. Muitas pessoas, inclusive, utilizam o estróbilo do pinus, que é esse aqui, para enfeitar árvores de Natal. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simplificada como ocorre a reprodução das gimnospermas. Então, para começar, nós temos aqui um pinheiro, que na verdade é a fase de esporófito. Lembrando que, como eu já comentei na aula passada, nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas, a fase dominante é a fase de esporófito, que é aquela fase que produz esporos. Esse esporófito ele vai possuir
estróbilos masculinos e estróbilos femininos. Okay? Apesar de uma mesma planta possuir estróbilos masculinos e femininos, geralmente a reprodução vai acontecer entre plantas diferentes. Então, existem estratégias para evitar que a planta se reproduza com ela mesma. Então, mesmo ela tendo as duas estruturas sexuais, masculinas e femininas, a reprodução vai ocorrer com uma outra planta da mesma espécie, porque a reprodução consigo mesmo poderia diminuir a variabilidade genética, o que é uma coisa ruim para a espécie. Bom, o estróbilo masculino vai produzir os esporos que possuem a estrutura reprodutiva masculina. Esses esporos são esporos muito pequenos, que são chamados por isso de micrósporos. Mas esses micrósporos são mais comumente conhecidos como grão de pólen. Então, o grão de pólen nada mais é do que um micrósporo, o esporo produzido, aqui no caso das gimnospermas, pelo estróbilo masculino. Dentro deste grão de pólen, ou deste micrósporo, vai ser formado o gametófito masculino. Então, aqui dentro do grão de pólen, apesar dele ser bem pequeno, vai ser formada a segunda fase reprodutiva dessa planta. Lembra, gente, nas plantas temos duas fases, a esporófito e o gametófito. No caso, a fase de gametófito ela é muito pequena e o gametófito masculino vai ser formado dentro do próprio grão de pólen. Então, ali dentro vai ser formado esse gametófito masculino e, consequentemente, também vai ser formado os gametas masculinos. Da mesma forma, nós temos aqui nesta planta o estróbilo feminino. E o estróbilo também vai produzir esporos, mas esses esporos são maiores e por isso são chamados de megásporos. Dentro dos megásporos vai ser formado a fase de gametófito feminino. Então, aqui uma coisa interessante sobre as gimnospermas é que, apesar delas terem duas fases de vida, esporófito e gametófito, a fase de gametófito ela é interna ao esporo, ela é formada dentro do próprio esporo. Então, dentro do micrósporo é formado o gametófito masculino, dentro do megásporo é formado o gametófito feminino. O esporo, né, o micrósporo, ele é liberado pela planta, né, o grão de pólen, é liberado no vento, mas o megásporo não é liberado, ele continua dentro do estróbilo feminino, esperando que o grão de pólen chegue. Porque o grão de pólen, como eu disse, ele está carregando o gametófito masculino e, consequentemente, os gametas masculinos. Então, ele sendo levado pelo vento, ele vai chegar ao estróbilo feminino de uma outra planta da mesma espécie, e lá dentro, os gametas masculinos vão encontrar os gametas femininos, que estão sendo produzidos dentro do gametófito feminino, que, como eu disse, é interno ao megásporo. Eu sei que é complexo, mas eu quero que vocês entendam só, né, o panorama geral. O grão de pólen, então, sendo levado pelo vento, vai chegar ao estróbilo feminino, gameta masculino vai encontrar o gameta feminino e vai ocorrer, então, a fecundação. Após a fecundação, é formado o zigoto, que é a primeira célula de todo ser vivo, e esse zigoto vai começar a se multiplicar, formando, então, o embrião. Este embrião, ao contrário do que acontecia lá nas briófitas e lá nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas, este embrião ele fica interno a uma estrutura chamada de semente. Então, a semente é uma estrutura que abriga o embrião. Dentro da semente vai estar o embrião. E essa semente, então, é que vai carregar o embrião para que, após ser liberado pela planta, essa semente cair no solo, esse embrião possa germinar e dar origem a um novo esporófito. No caso, a gente tem aqui uma imagem, né, mais aproximada de um estróbilo feminino, de um pinus, e da semente desse pinus. E o interessante para que a gente possa observar é que a semente, como eu disse, é a estrutura que abriga o embrião.
E a semente ela vai estar presente em cada uma desses espaços existentes no estróbilo feminino. Quando a semente ela já está num estágio adequado para ser liberado, o estróbilo feminino se abre, né, abrindo esses espaços que vocês estão vendo aí no próprio estróbilo, e as sementes são liberadas. E uma característica interessante da semente de pinos é que ela tem essa estrutura laminar que faz com que ela seja parecida com uma asa. E é efetivamente essa a função. Porque quando o estróbilo feminino se abre e as sementes são liberadas, elas acabam sendo levadas pelo vento, de forma que essa semente, ela é uma semente alada, ela acaba voando, podendo assim se distanciar da planta mãe. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as angiospermas. As angiospermas são aquelas plantas que possuem maior diversidade e distribuição no mundo. Então, basicamente, 90% das plantas que vocês conhecem são angiospermas. As angiospermas têm como principal característica o fato de terem flores verdadeiras. O que são as flores? São estruturas reprodutivas, mas são diferentes dos estróbilos. Os estróbilos são ramos modificados que formam, né, uma estrutura reprodutiva, mas as flores são estruturas muito mais complexas e que fazem a reprodução com muito mais eficiência. Né? Nos próximos slides eu vou explicar mais ou menos como as flores funcionam. Também vai haver a produção de grão de pólen, que é o micrósporo, né, que é produzido pela fase de esporófito, e também vai ter a produção de semente. Mas aqui nós temos uma grande diferença em relação às gimnospermas, que aqui as sementes são envolvidas por uma estrutura chamada de fruto. Então, nós podemos dizer que as angiospermas são plantas que possuem flores e frutos. Para compreender como funciona a reprodução nas angiospermas, nós precisamos compreender a estrutura reprodutiva destas plantas, que são as flores. E eu vou usar como exemplo a hibiscus, porque as estruturas reprodutivas da hibiscus são maiores e, portanto, mais fáceis de serem identificadas. A flor é a parte reprodutiva da planta, e dentro da flor nós vamos ter a parte reprodutiva masculina e feminina. A parte masculina da flor é chamada de androceu, enquanto a parte feminina é chamada de gineceu. Nessa flor, nós podemos observar algumas estruturas que estão sendo apontadas e a única estrutura que é masculina é o estame. Então, o estame aqui seria o que estaria representando o androceu, a parte masculina. E é a partir desses estames que vão ser formados os grãos de pólen, que, como acontece lá nas gimnospermas, são os micrósporos que vão possuir no seu interior o gametófito masculino e vão produzir o gameto masculino. Então, esse pozinho amarelo que vocês veem saindo de muitas flores é o grão de pólen. É a estrutura, o micrósporo, que vai conter os gametas masculinos. A parte feminina dessa flor, nós temos aqui o estigma, o estilete e o ovário. E essas estruturas vão, então, formar toda a parte feminina e dentro do ovário estará o gameta feminino. Além da parte masculina e feminina da flor, nós temos algumas estruturas que, apesar de fazerem parte da flor, não são nem do androceu e nem do gineceu, como é o caso das pétalas, que é a parte que geralmente é colorida das flores, as sépalas, que parecem pétalas, mas são verdes e pequenininhas que ficam na base da flor, e as estípulas, que seriam como se fossem pétalas ainda menores. Okay? Nem todas as flores possuem as sépalas e as estípulas, apenas algumas. Além disso, nós temos aqui, na base da flor, uma região que nós chamamos de receptáculo, que é literalmente a base da flor, onde está o ovário inserido. E nós vamos ver lá mais para frente, quando nós falarmos de pseudofruto, que o receptáculo também tem a sua importância.
A reprodução das angiospermas é muito semelhante à reprodução das gimnospermas. Nós temos aqui a liberação de grão de pólen, que aqui no caso não é feito pelo estróbilo masculino, porque estróbilo só tem nas gimnospermas. Aqui o grão de pólen é produzido pelos estames, né? Que é a parte masculina da flor. Esse grão de pólen vai viajar até uma outra flor e vai entrar na parte feminina, encontrando lá dentro do ovário os gametas femininos. Ocorrendo a fecundação do gameta masculino que está dentro do grão de pólen com o gameta feminino que está dentro do ovário, essa fecundação vai formar o embrião e esse embrião vai ser abrigado dentro de uma semente. A grande diferença aqui é que, ao contrário do que acontecia lá nas gimnospermas, aqui essa semente vai ser envolvida por um fruto. Essa estrutura que é formada a partir do ovário da planta. Então, para que a gente possa compreender o que é o fruto, nós temos aqui a comparação da estrutura da flor e da estrutura do fruto já formado. Então, na parte feminina da planta, nós temos o óvulo, e dentro do óvulo vai estar o gameta verdadeiro feminino, que se chama, na verdade, oospera. Quando ocorre a fecundação, ou seja, gameta masculino e feminino se juntam, formando um embrião, o óvulo vai dar origem à semente. Então, a semente é formada a partir do óvulo, depois que ocorre a fecundação, quando o gameta masculino se funde ao gameta feminino. Toda a estrutura em volta do óvulo é o ovário. Este ovário, nas angiospermas, ele se desenvolve após a fecundação, formando o pericarpo, ou como nós conhecemos, o fruto. Então, a semente é formada a partir do óvulo e o fruto é formado a partir do ovário. Após compreender que o fruto é formado a partir do desenvolvimento do ovário da flor e que este fruto está presente em todas as angiospermas, nós precisamos compreender que existe uma diferença entre fruto e fruta. Fruto é um termo biológico que é usado para nomear a estrutura que se desenvolve a partir do ovário da flor. Fruta é um termo popular que nomeia a estrutura comestível que muitas vezes pode ou não estar em volta da semente. Então, muitas vezes, um fruto não é chamado popularmente de fruta. E muitas vezes, o que nós chamamos de fruta não é o fruto verdadeiro. Então, fruto é o ovário que se desenvolve após a fecundação. Fruta é um termo popular. Então, nós temos aqui duas imagens para a gente entender isso. Nessa imagem, né, da esquerda, nós temos o caqui, que é conhecido popularmente como uma fruta, e nós temos aqui na imagem da direita o tomate, que as pessoas não conseguem identificar como uma fruta. Mas, na verdade, o caqui e o tomate são basicamente a mesma coisa. São, nos dois casos, o fruto. Então, quando você está comendo o tomate, você está comendo o fruto. É a estrutura que foi formada a partir do desenvolvimento do ovário da flor. A mesma coisa que acontece no caqui. Eu usei esses dois exemplos porque o tomate e o caqui são muito parecidos devido ao seu parentesco. E mesmo sendo parecidos, as pessoas só chamam o caqui de fruta e não o tomate. Mas por quê? Porque fruta é um termo popular, então você nomeia da forma como você quiser. Mas tanto o caqui quanto o tomate são frutos, são estruturas que são formadas a partir do desenvolvimento do ovário da planta, né, da flor. Um outro caso bem interessante sobre essa coisa de nome popular e nome científico é o caso do caju. O caju, a parte que nós geralmente chamamos de fruta, não é o fruto. Porque nós chamamos de fruta essa parte que eu estou circulando aqui, né? Aquela parte que é mais avermelhada, né, do caju, que as pessoas usam para fazer o suco. Mas essa parte não é o fruto verdadeiro. Por quê? Fruto, como eu disse,
é a estrutura que é formada a partir do desenvolvimento do ovário. E, na verdade, a parte que é formada a partir do desenvolvimento do ovário é a castanha do caju e não a parte carnosa do caju. Nós temos nessa imagem aqui da esquerda, que é um caju quando ele está começando a crescer. Se vocês observarem, a parte que cresce primeiro é a castanha. Por quê? Porque, na verdade, ela é o fruto. Aqui dentro da castanha do caju vai estar uma sementinha. Então, tem uma sementinha aqui dentro. Essa semente foi formada a partir do óvulo e a castanha, que é o fruto, foi formada a partir do ovário. Essa parte aqui da base do caju, que cresce muito, formando o que a gente conhece popularmente como fruta, na verdade, lá na flor, era o receptáculo, era a base da flor, de onde saíam as pétalas. Então, cientificamente, essa parte que nós conhecemos como fruta não é fruto. Na verdade, é formada a partir do receptáculo da flor. Mas como as pessoas chamam muito de fruto, se criou o termo pseudofruto, que significa falso fruto. Então, aqui no caso do caju, é um caso típico de falso fruto. Uma estrutura que as pessoas acham que é o fruto, mas na verdade não é. O fruto de verdade do caju é a castanha do caju. Outro caso muito interessante é o caso do abacaxi. A maioria das pessoas conhece o abacaxi, mas não conhece a planta que dá origem ao abacaxi. O abacaxi é uma bromélia, é uma bromeliácea, e essa bromeliácea, ela dá flor em cacho, em buquê. Então, nós temos aqui nessa imagem da esquerda um cacho de flores de um abacaxi. Então, não é uma flor, são dezenas de flores juntas, é um buquê de flores, o que nós chamamos de inflorescência, Várias flores juntinhas. Depois que ocorre a reprodução, cada florzinha, após fecundada, vai formar um fruto separado. Então, nós temos aí vários pequenos frutos. Por quê? Cada flor tem um ovário, cada ovário vai se desenvolver em fruto. Mas como essas flores estavam muito juntas nesse buquê, os frutos eles também vão ficar muito juntos, de forma que eles se fundem, formando então o abacaxi. Então, o abacaxi não é um fruto, eles são vários frutos fundidos. Nessa imagem aqui da direita, a gente pode perceber a pessoa conseguindo separar cada frutinho do abacaxi. Como esses vários frutos se fundiram, formando uma estrutura que parece única, nós usamos o termo infrutescência, que é um conjunto de frutos fundidos. Duas observações extremamente importantes que precisam ser feitas com relação às angiospermas é com relação à polinização, o processo de polinização, que nada mais é que a transferência de grão de pólen de um ponto a outro, e também sobre a função dos frutos, que as pessoas precisam compreender exatamente qual função o fruto tem para a planta. Como eu disse no slide anterior, a polinização é a transferência de grão de pólen de uma planta para outra. Dessa forma, toda vez que a planta tem grão de pólen, haverá polinização. Então, a polinização é um processo que ocorre tanto nas gimnospermas quanto nas angiospermas. A grande diferença é que nas angiospermas, essa polinização ela teve a possibilidade de se tornar um pouco mais eficiente. Por quê? Nas gimnospermas, a polinização era feita exclusivamente pelo vento. Então, quando o estróbilo masculino liberava os grãos de pólen eram carregados pelo vento, chegando até uma outra planta. No entanto, a polinização pelo vento ela é aleatória, porque o vento é aleatório. Então, muitos grãos de pólen acabam caindo no solo e não conseguem chegar a outra planta e acabam morrendo. A partir do momento que surge a flor, algumas flores passaram então a contar com o auxílio de animais para a polinização. Não são todas as angiospermas que são polinizadas por animais. Ainda existem algumas angiospermas que são polinizadas pelo vento. Mas essas angiospermas que têm a polinização feita por animais, essa polinização se tornou mais eficiente. Quais seriam as vantagens de uma polinização feita por animais?
os animais não são aleatórios como o vento, eles têm um caminho a seguir. Quando eles saem para se alimentar ou para coletar grão de pólen, eles vão visitando várias flores. Então, a chance desse grão de pólen conseguir ser transferido para uma outra flor de uma planta da mesma espécie é muito maior do que pelo vento. Então, a eficiência da polinização ela se tornou maior. E isso garantiu, então, às angiospermas um grande sucesso evolutivo. De forma que, a partir do momento em que as angiospermas foram evoluindo, elas foram evoluindo junto com estes animais polinizadores. Este processo em que dois seres vivos evoluem em conjunto é chamado de coevolução. Então, nós temos aqui acontecendo a coevolução entre as angiospermas e os seus polinizadores, os seus animais polinizadores. Nós temos aqui nessas imagens 3 exemplos de polinizadores. O beija-flor, na imagem da esquerda, o morcego e as abelhas. O beija-flor é uma das principais aves polinizadoras. E as flores que são polinizadas por beija-flores, elas tendem a ter uma estrutura que permita ao beija-flor inserir o seu longo bico e ele saia dessa flor carregando em volta do bico o grão de pólen. Então, os grãos de pólen nessas flores ficam na região onde o beija-flor acaba encostando a região, né, do rosto próximo ao bico, para que quando ele vá numa outra flor e ele for inserir o bico, ele acaba deixando cair esses grãos de pólen. No caso do morcego, nós temos aqui adaptações muito específicas. Como são as flores polinizadas por morcego? Primeiro, essas flores geralmente se abrem à noite. São flores que muitas vezes de dia estão fechadas e à noite elas se abrem. Por quê? Porque morcegos são noturnos. Então, se elas precisam ser polinizadas por morcegos, não adianta abrir de dia. Então, elas se abrem à noite, permitindo então a polinização por morcegos. Um outro fato é que essas flores geralmente são brancas, porque à noite a cor mais visível é o branco. E essas flores têm uma produção muito grande de odor. Elas têm um odor muito forte, porque à noite o sentido que os morcegos utilizam com muita eficácia é o odor, já que a visão, apesar da visão dos morcegos ser boa, à noite, né, a visão não seria o ideal, o sentido ideal a ser utilizado. Então, essas flores têm um odor muito forte para chamar a atenção dos morcegos, são brancas para que os morcegos consigam enxergá-las e elas se abrem à noite. No caso dos insetos, existe uma grande variedade de insetos que polinizam. Nós temos o caso das abelhas, nós temos o caso de algumas formigas, nós temos o caso das borboletas e mariposas. Em cada caso, nós vamos ter flores adaptadas para sua polinização. Mas, em geral, são flores que têm cores chamativas para atrair os polinizadores, tem um odor que vai também atrair, e aí o odor vai depender do polinizador. Nós temos aí, então, algumas coisas que chamem a atenção. Nos 3 casos, tanto no caso das flores polinizadas por insetos, aquelas polinizadas por morcegos e por aves, uma coisa elas têm em comum. Elas têm que ter algo que faça o polinizador se interessar em ir visitar essa flor, que é o nectário. Essas flores desenvolveram uma estrutura que produz néctar, que é um líquido rico em açúcar, porque este néctar é usado por estes animais como alimento ou base da sua alimentação, de forma que, tendo o néctar, convence esses animais a visitar novamente essas flores. Já que nós estamos falando de coevolução entre flores e polinizadores, eu não poderia deixar de falar da flor cadáver. Existem algumas flores que elas têm um odor que lembra carniça. E aí muitas pessoas não conseguem compreender qual a vantagem de uma planta liberar um odor tão desagradável. Nós temos aí nessa imagem um exemplo que é a maior flor do mundo e ela é uma das flores cadáver. Ela libera um odor extremamente forte e desagradável que lembra o odor de carne em putrefação, em decomposição. E essa característica
permite a essa flor ser polinizada por alguns tipos de mosca, moscas que são atraídas por alimento em decomposição. Como eu comentei, nem todas as angiospermas são polinizadas por animais. Existem algumas angiospermas que ainda são polinizadas pelo vento. E essas angiospermas terão flores adaptadas para esse tipo de polinização. Então, as flores que são produzidas pelas plantas com fim de reprodução, elas não são estruturas que são feitas para que nós possamos colher e colocar num vaso em casa. Elas são feitas para a reprodução, mesmo que aos nossos olhos elas não pareçam flores. Então, nós temos aí dois casos nessas imagens de flores de gramíneas, né? O flor do capim. A flor do capim, ela não parece uma flor, como as pessoas observam. As pessoas imaginam que flores são coloridas, têm cheiro agradável, mas nós vimos que nem sempre é assim. Algumas flores têm um cheiro desagradável, como é o caso da flor cadáver, e algumas flores nem mesmo têm cheiro. As flores que são polinizadas pelo vento não têm cheiro algum, não têm néctar, elas não têm cor chamativa, porque elas são polinizadas pelo vento. E o vento é aleatório, ele não é atraído pelas flores. Então, lembre-se, as flores são estruturas reprodutivas das plantas. Então, elas vão ter um formato, vão ter características que permitam a reprodução, o que nem sempre aos nossos olhos vai parecer uma flor. Da mesma forma que nem sempre o que é uma flor aos nossos olhos parece uma flor, nem sempre o que é um fruto aos nossos olhos parece um fruto. Como eu comentei quando eu falei do pseudofruto, da infrutescência, muitas vezes nós temos uma ideia equivocada do que seria o fruto. Porque o fruto, como eu já falei, nada mais é do que o ovário desenvolvido. E qual a função deste fruto? Este fruto tem como função ajudar na dispersão da semente. Então, o fruto ele vai ter características que permitam a esta planta fazer com que a semente se distancie da planta-mãe. E nem sempre essas características tornam este fruto comestível. Existem muitos frutos que não são comestíveis, porque a sua estratégia de dispersão, a sua forma de distanciar a semente da planta-mãe não é através de um animal comendo esse fruto, e sim através de outras formas. Então, nós temos aí 4 exemplos de frutos com 4 estratégias diferentes de dispersão. A primeira foto que nós temos aqui é de uma flor que nós conhecemos como dente de leão. O dente de leão é bem conhecido porque as pessoas adoram soprar o dente de leão porque são essas estruturas bonitinhas voando. Cada uma dessas estruturas é um fruto. Esse fruto é um fruto alado. Este fruto, então, ele voa, ele é levado pelo vento. E dentro dele, aqui na sua base, existe a sementinha. E ao ser levado pelo vento, ele vai levar então a semente para longe da planta-mãe. A segunda imagem que nós temos aí, essa aqui de baixo, é a imagem de um cachorro. E o que o cachorro tem a ver com isso? Se vocês repararem nessa imagem, esse cachorro está cheio de umas bolinhas verdes que nós conhecemos como carrapicho. São pequenas estruturazinhas que quando a gente passa por um terreno baldio, por exemplo, de calça, elas grudam na nossa calça. Esse carrapicho nada mais é do que um fruto. É um frutinho pequeno, cheio de ganchos, e esses ganchos se prendem ao pelo dos animais. Qual a função disso? Que os animais carreguem o fruto para longe da planta-mãe. Então, é um caso de um fruto que aos nossos olhos não parece um fruto, mas ele é. Nós temos aí um outro caso, esse aí, que é o caso que nós conhecemos efetivamente como fruto. É aquele fruto comestível. Qual é a vantagem do fruto ser comestível? O animal ele vai comer este fruto e muitas vezes vai engolir a semente. Quando ele liberar as fezes, nessas fezes estarão as sementes que germinarão e gerarão então uma nova planta. Então, como esse animal ele se distancia da planta-mãe para liberar suas fezes, ele vai fazer a dispersão das sementes. Quando a semente é muito grande, como é o caso, por exemplo, da manga, o animal não vai engolir a semente, mas muitas vezes ele vai levar o fruto
para sua toca, ele vai levar o fruto para um lugar onde ele possa se alimentar. E com isso também vai carregar a semente para longe da mãe. E nós temos aí uma quarta estratégia, que é o caso do coco. O coco ele tem uma coisa interessante. A parte que nós conhecemos do coco e achamos que é fruto, na verdade é a semente. Aquela parte mais dura do meio do coco, onde está a água, é a semente. O fruto verdadeiro do coco é toda aquela parte fibrosa que fica em volta, que muitas vezes você tira com um facão para chegar na semente. Por que esse fruto seria fibroso? Porque a dispersão é feita pela água. E ele sendo fibroso, torna esse fruto leve, de forma que ele boia e é carregado pela água para longe do coqueiro que o produziu. Essa foi a nossa segunda aula sobre o Reino Plantae. Obviamente, faltaram informações, eu não falei sobre tudo, porque eu tentei resumir ao máximo, apontando apenas as principais características das espermatófitas, ou seja, das angiospermas e das gimnospermas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e obrigado por aqueles que assistiram.